Olha só, Jesus, ele era 100% homem, então na humanidade de Jesus ele não podia andar sobre as águas. Antes do milagre acontecer, de ele poder fazer isso, ele sai, ele se retira para orar sozinho. Jesus não chama amigos, Jesus não chama os discípulos, Jesus não vai no círculozinho de oração para orar, não. Ele vai se preparar sozinho. Por quê? Porque ele sabe e ele entende que para poder caminhar em lugares que outras pessoas afundariam, você precisa estar firmado em Deus. Do outro lado da história tem os discípulos. E os discípulos estão no barco, as ondas estão muito fortes porque o vento bate contra, então está muito difícil. Mas Jesus aparece andando sobre as águas para aquela galera, para os discípulos, né? E aí os discípulos simplesmente tiram a conclusão de que é um fantasma. Por quê? Cara, simplesmente porque Jesus nunca tinha se manifestado daquele jeito para eles. Jesus nunca tinha feito algo como aquilo para esses discípulos. Então eles começam a entrar em paranoia. Eles falam, cara, não é possível, isso tem que ser um fantasma. Mas olha que louco trazendo isso para nossa realidade. Quantas vezes nós deixamos e nos amedrontamos da vontade de Deus simplesmente porque Ele está se apresentando de uma forma diferente na nossa vida? E tudo que nós deveríamos fazer é simplesmente reconhecer. Afinal, nós caminhamos com Jesus, nós andamos com Jesus. Por que então não reconhecemos a Ele mesmo quando Ele se manifesta de uma forma qual Ele escolheu se manifestar? Então Pedro, a melhor parte da história, desperta nele uma fé. E ele fala, Jesus, se for você. Então não é bem uma fé, é uma dúvida. Jesus, se for você, faz com que eu ande até você, faz com que eu também ande sobre as águas. E o mais interessante de tudo isso é a resposta de Jesus. A resposta de Jesus não é venha Pedro, é venha. Todo mundo no barco ouviu Jesus. Todo mundo no barco ouviu a palavra. A palavra não foi direcionada a Pedro, a palavra foi direcionada a quem ouviu. Poderia ter sido o dia em que todos aqueles discípulos andaram sobre as águas e marcaram história. Mas foi o dia em que Pedro, que foi o cara que confiou, resolveu ser a exceção e obedecer à voz de Deus, mesmo que por fé. Tendo isso para nossa realidade, tem gente dentro da igreja achando que é essa a vontade perfeita e agradável de Deus, sendo que a palavra já foi direcionada, mas só recebe e só anda sobre as águas quem quer. Enquanto isso, os discípulos que estão no barco ficam observando a cena do Pedro, que é a pessoa que se destacou, andar sobre as águas. E o interessante disso é que na metade do caminho até Jesus, Pedro cai. Mas olha que louco, mesmo Pedro caindo, a palavra diz que imediatamente Jesus estende a mão. Pedro pega na mão de Jesus. Pedro caído está mais próximo de Jesus. Para continuar e melhorar a história, os dois voltam e sobem no barco. E então os discípulos, após isso, glorificam, dizendo, esse é realmente o Filho de Deus. O que me indigna é o contentamento de ter visto quando eles poderiam ter andado. Não seja a pessoa do barco, sai do barco, seja como Pedro, escolha ser a exceção. Que palavra! Seguinte, se eu sou como Pedro, não importa o que aconteça com o meu barco, eu ainda vou andar sobre as águas, eu ainda estou seguro, porque eu ainda tenho a palavra, e a palavra é venha. Mas o problema é que a igreja não quer ser como Pedro, a igreja quer estar segura. Sabe, a sua segurança pode ser o seu trabalho, os seus amigos, a sua escola, a sua faculdade, sei lá o que te faz seguro, mas pelo amor de Deus, a sua segurança tem que estar na palavra, Let me just stop talking. Tchau, Jesus abençoe. Jesus.